iniciar cantando. Hoje a gente tem a graça de ter a Patrícia na flauta aqui, esposa do Antônio Neto, né? E mãe do Emanuel, né, Manuel? E a Patrícia vai tocar a flauta para nós, tá certo? Ela é flautista aí, e tá aí, vai embelezar as nossas quintas-feiras aqui, tá bom? Então, Mariana, você vem cá, por favor, põe a cadeira do meu lado aqui. Irmãos, vamos cantar agora. Obedecer é melhor do que o sacrificar. E enquanto a gente canta, você traz o seu dízimo, a sua oferta, que você tem para oferecer. Quero dizer a vocês que Deus nos tem abençoado esses anos todos, muito. E eu cada dia agradeço muito a Deus sozinho, agradeço com o Cirrei, agradeço com os pastores, agradeço com as pessoas, o que Deus está fazendo no nosso coração e na nossa vida, porque nós não somos uma igreja rica, rica no sentido de ter gente que tem muito dinheiro. Nós não temos nenhuma pessoa rica na rede, assim, que está sobrando dinheiro, que tem dinheiro para sapecar capado, como dizia minha avó. Não tem. Tem gente que trabalha, tem gente que prospera, tem gente que é fiel, e com o pouco e a fidelidade de alguns, né, que não são todos também, nem todos são fiéis, mas uma boa parte da igreja é fiel hoje. Né? Nós estamos dando conta. Estive lá hoje, fiquei assim, impressionado com a varanda. Viu, Cirlei? Não sei se já deu para colocar o pau lá e tal, as telhas. Elas compramos mais 100 telhas hoje, Carlão, porque nessas idas e vindas aí, sem. Põe no chão, por favor, que aí o pessoal vê meu. Põe no chão, por favor. Então, nós compramos mais 100 telhas porque algumas quebraram, e nesse transporte, e etc. E a varanda aumentou de tamanho, a gente errou na medida lá. Todo mundo errou, não é um que erra, não, todo mundo erra. Não, todo mundo errou. Nós concordamos, então todo mundo errou. E foi bom, porque a varanda aumentou, está maior. Ficou um erro bom. E colocamos então, essas telhas, vamos colocar amanhã, com essa última viga ali, vai ser emendada na cozinha, vamos ver o piso, fazer o mais rápido possível, os 2 banheiros que iríamos fazer inicialmente lá no fundo do galpão, vamos fazer perto da cozinha ali, vão ser grandes, no masculino e feminino, vai substituir aqueles pequenininhos escuros que estão lá, ali vai virar salão e tudo, vai ficar muito bom. Vai orando, sendo fiel no pouco que Deus dá a você, não tente enganar a Deus, de Deus não se zomba, e nessa área financeira você pode medir a sua própria fé e a sua própria fidelidade. É aí que você mede, viu? Não é nem na oração, porque oração a gente ainda engana, mas financeiramente você sabe onde aperta, não sabe? Então, é lá mesmo. Então aí você sabe se você é fiel ou não. Eu sei se eu sou fiel ou não. Então é isso aí. Então nós vamos cantar Obedecer é melhor do que o sacrificar. Vamos lá? Enquanto isso, se você tiver dízimo, vai para essa coisa. Obedecer é melhor do que sacrificar. Não te esqueça que a coroa vem do servo de Deus que venceu. Vou subir.
oportunidade de dar dízimo de oferta, por favor. Obrigada, papai, pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos em teu nome. Obrigada pelo sustento, ó Pai, do Senhor em nossas vidas. Obrigada, Pai, porque isso não deixa faltar nada. E às vezes, ó Pai, nós pecamos, ó Pai, porque não devolvemos justamente, ó Pai, o que é do Senhor. E simplesmente é do Senhor. Nos ensina, ó Pai, a cada dia mais sermos fiéis à tua casa, ao nome do Senhor. Obrigada, Jesus. É no nome do Senhor que eu agradeço. Amém. Amém. Obrigado, Mariana, pelo auxílio aí. Obrigado, Patrícia. Que Deus recompense vocês, porque eu não posso pagar. Ok. Bom, gente, eu estava estudando que eu tenho para falar para vocês, e hoje nós vamos ter que ter um pouco mais de paciência pelo seguinte, tem muito mantimento, entendeu o que é? Muitos detalhes, muitas coisas que são detalhes que eu mesmo estou descobrindo agora, depois de tantos anos com Jesus, de tantos anos de pastorado, mas você vai lendo, vai vendo, vai ligando os textos e vai descobrindo quanto a palavra de Deus é rica, é linda, é poderosa, é profunda e ela é inesgotável. Aí eu fiquei pensando assim, se a palavra de Deus, o livro, né? O livro, se ele é inesgotável, a gente não dá conta de administrar esse livro aqui. Imagina a pessoa de Jesus quando ele se revela a nós cada dia mais. O Emerson, tem lugar aqui, tem 2 cadeiras aqui. Então, eu queria que vocês tivessem paciência, porque nós não estamos com pressa. Não é bom a gente ir até 9 horas, mas assim, os detalhes, as leituras, eu fiquei pensando sobre isso e a gente não pode pular mais leitura. Porque muitas vezes eu peço para você ler em casa, você não lê. Não é verdade? Eu falo, o texto tal, fulano de tal, lê essa semana, você não tem tempo. Você está correndo atrás da vida, você está vendo Facebook, está correndo atrás de dinheiro, está levantando cedo, acordando tarde, dormindo tarde, comendo assim, com o prato na mão, atendendo celular na hora do almoço. Como é que vai crescer? Não tem jeito. Enquanto tiver essa correria sua, você não cresce. Você só minga, você vai devagarzinho. Você pensa que cresce, não cresce. Se você não parar com Deus, acordar mais cedo, orar, tempo para descansar, ler a Bíblia, meditar, orar, você não cresce. Só com esse conhecimento que você tem, que eu dou para você aqui, estudo para você, eu estudo para você. Para mim, é claro, fico assim, maravilhado, abençoado, mas é para dar para você o mais base possível na palavra de Deus, na vida com Jesus. Aí você vai decolando. Então, eu prometo a vocês que nós vamos, quando tiver texto, nós vamos ler. O que você acha, Daniel? Beleza. Então, nós temos textos para ler hoje que vão ligar com Gálatas, na história, nos anos, no período das viagens missionárias, porque Gálatas, ele escreveu aos Gálatas como um relato do que aconteceu em Atos. Não é? E nós vamos ver algumas coisas de Atos hoje, que estão ligadas a alguns versículos de Gálatas, que nós vamos entender perfeitamente. Você vai saber por quê, não sei se hoje, mas vai saber por que o Paulo brigou com o Pedro. Você vai saber por que ele visitou Jerusalém. Presta atenção em mim aqui, gente. Presta atenção em mim. Deixa o menino. Aí é o seguinte, você vai saber por que o Paulo brigou com Pedro. Em que contexto. Se era daquele jeito mesmo. Por que Paulo deu bronca em Pedro na frente de todo mundo? Você fica assim, né? Brasileiro, evangélico. Não é possível, pastor, fala, não sei o que e tal. Ai, as pessoas às vezes nem sabem o seu nome, que é com você. É um exemplo para todos.
Mas você já fica assim chateadinho, porque o pastor falou e o problema é seu. Quem contou para ele? Ninguém. Ou às vezes alguém que vem e conversa, um exemplo que dá para todos. Então, nós vamos passar pelos textos, ligar com Gálatas, para saber a respeito de graça, e não de lei. E não de lei, porque não adianta nada. Lei, religião, às vezes tem. Entendeu? Então nós vamos iniciar com o slide ali mesmo, né? E depois nós vamos para os textos, né? Vamos lá então. Ok. Sempre esse aqui é o nosso estudo de hoje, é o 7º estudo já em Gálatas, que nós vamos chegar no fruto do Espírito, que é o amor, e aqueles 8, que você até o final do estudo de Gálatas, eu espero que você decore, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Pronto. Na primeira parte já decorou, mas o fruto do Espírito já decorou. E quanto a essas coisas não há lei, já decorou. Agora tem que decorar o meio. Né? Então até o final, você põe lá no seu espelho, sei lá onde e tal, escreve e tal, põe assim alguém para falar, e você decora e tal, e vai, e lê de novo, e lê outra vez. Oi? Tem uma música? Você acha ela para mim? Então tá. Você canta ela para nós aqui quinta? Canta? Ou traz o departamento infantil um pedacinho para cantar aqui? Aí a gente aprende no violão e canta. Eu não lembro dela, tá? Então, Gálatas, o fruto do Espírito e as obras da carne, que você vai ver que não tem nada a ver com sexualidade, que é a especialidade lá do Tiagão, o pessoal da Avalanche e tal, mas não é isso. Não é isso. Tem coisa muito mais profunda do que isso, não é? Como fingimento, hipocrisia e tal, está tudo ligado um ao outro, não é que um seja mais importante, mas está tudo ligado. Uma coisa leva a outra, né? Então, se a pessoa, assim, se ela tem um problema sexual na vida dela, alguma coisa aconteceu lá no passado, é o aconselhamento que vocês fazem aí. Mas então, as obras da carne, né? Idolatria, imundícia, imoralidade, hipocrisia, fingimento estranho, está tudo ligado. Agora tem, claro, né, as obras da carne, que são vícios carnais, como droga, essas coisas. Não, você já passou por isso e tal, você sabe como é que a dependência química faz a pessoa ir para baixo, não faz? Não, o Luan aqui, ó, hoje está firme com a Bíblia, trabalhando, jovem, né, saudável ainda, graças a Deus, não morreu, mas já veio, chegou. Deixa eu contar a história do Luan, antes de entrar aqui. O Luan chegou aqui um dia, uns 2 anos atrás, 2012, chegou aqui, ali e tal, passou para o pastor Alain, uma sacolinha de bretas na mão, só. Você ouviu falar que a igreja que ajuda, não sei o que, e tal, que ajuda. Falei, tem uma casa para você ir, lá para o Consolar, né? Aí foi para o Consolar, aqui, ficou assim no começo, sabe aquele primeiro amor, coisa boa, né, mano? Eu assim, vi aí, ajudou na multimídia, cantou no coral, fez tudo que você pensar e tal. Aí depois ele começou a achar que era alguém. Aí começou a crescer, né? Não foi assim? Eu te falei? Aí ele falou assim, tal, tô me achando ruim, fulano de tal, não posso falar o nome não, né? Fulano de tal, vai me falar, rapaz, separa com eles, você não dá conta. Você já começou a ficar com raiva de gente que está querendo te ajudar? Não era eu não, era outra pessoa que estava ajudando ele. Não, não dá. Eu falei, rapaz, você disse aí, né? Uma pessoa que você não gostava muito, né? Conserta esse trem. Não consertou não. Voltou pior que estava. Regaçou tudo na vida. Aí voltou de novo. Tá ali. Agora, rapaz, esse né? Já foi, né? Então é isso aí. Então, assim, cuidado. Então vamos devagar. Então, obra da carne é só assim. Imundícia não é tudo, é inveja. Essas coisas do coração. Como C.S. Lewis diz, que os pecados da carne não vai passar para o céu, não. Sexualidade vai ficar aqui.
Mas hipocrisia vai ter no inferno. Fingimento, mentira. Mas sexo não vai ter. Entendeu? Vai ficar aqui. Vamos para frente. Vamos lá. Gálatas 2, 1 a 21. Esse é o texto geral, mas nós vamos ler, pode abrir lá. Nós vamos ler o texto do estudo de hoje, certo? Um relato do acontecido entre 50 e 57, ou seja, Paulo escreve aos Gálatas, presta atenção, a carta. Ele não está contando uma história. Paulo escreve aos Gálatas, falando-lhes do ocorrido, corrigindo os erros de doutrina, de postura. Então ele fala, ele pergunta: como é que vocês estão passando tão depressa da graça do Senhor Jesus, desse evangelho, para o evangelho de obras? Quem vos fascinou? Quem que soprou no seu ouvido? Foi a serpente, é claro, e usou a boca de um crente, de um judaizante, de um judeu. Então ele está citando o que aconteceu. Aí quando ele fala sobre Pedro, que nós vamos ver, ele relata a trombada que ele deu com Pedro, lá na época que Pedro veio visitar Antioquia. E aí ele o repreende. Então ele está contando para os Gálatas a história deles mesmos e corrigindo na história aquele erro doutrinário de serem pessoas que estavam saindo da graça e indo para obras, ou para as obras, tá certo? E isso é um relato dos anos 50 a 57, quando ele trata de dois períodos. Um período em que ele visitou Jerusalém, no final da terceira viagem missionária, e um período que ele visitou Jerusalém também, que não é muito citado em Gálatas, mas ele visitou também com Barnabé e Tito, para falar a respeito das obrigações dos gentios. Isso é dentro da história. E ele corrigindo a doutrina. Ou seja, em que a igreja errou? Em que a Vide errou nesses 10 anos? A Vide errou em algumas coisas. Eu errei, vocês erraram, todo mundo errou. E a gente vai tentando consertar. Mas nós erramos em algumas coisas. E claro, a gente é errado. Conserta depois, vai, tenta não errar mais naquela área, mas é preciso relatar e ouvir a história. E sempre na história os erros se repetem. Tanto espiritualmente falando, por causa de espíritos malignos, como também por causa de costumes que uma família ou uma igreja tem, ou por causa de vontade. Você quer errar mesmo. Você está sabendo que está errado, você erra. É sua vontade. Você quer ir para o buraco. E o pior, quando a gente quer ir para o buraco, você não quer ir sozinho. Você leva um cunhado com você. Esse é um erro nosso, grave. Você quer que a pessoa erre no que você erra. Entendeu? Para justificar o seu próprio erro. E assim vai. Então, esse acontecido entre esses anos aqui é um relato. Então vamos lá. Relembrando só para você ficar aí. Paulo, de 45, quando ele tinha 45 anos, há 52 anos, que é dos anos 50 a 57 depois de Cristo, que é o que aconteceu aqui, nisso aqui, estou só resumindo aqui, ele nasceu, tinha 0 anos, em 5 depois de Cristo. Ele converteu-se aos 32 anos, em 37 depois de Cristo. Em Atos 9 está a conversão dele vasta. Aí ali é cronológico no começo. Depois ele fica ali um pouco e vai para 3 anos para os desertos lá da Arábia e fica em reclusão lá, não sabemos como. Muitos chutam muita coisa, mas é chutódromo mesmo. Ninguém sabe o que ele foi fazer lá. Agora sabemos que Jesus já colocou muita revelação nele. Por quê? Porque Jesus quis. Por que ele escolheu o Barnabé, o Tiago, irmão de Jesus, por pai de mãe, o Tito, o Pedro, o João, o Filipe? Por quê? Porque Jesus quis escolher Paulo.
e escolheu Paulo. E revelou para ele tudo. E ele escreveu. E durante o período que ele se preparou, teologicamente, espiritualmente, sendo zeloso até do judaísmo, intelectualmente falando, Jesus foi lá e colocou nele a graça do espiritual para ele expressar aquilo que ele já tinha, de intelectual, de poliglota, de gente sábia no falar, de poderoso em palavras, assim, de conversar, de argumentar. Jesus resolveu. Então, em Atos 9, Jesus pega Paulo, que era um dos homens só que perseguia a igreja de Deus na época, era um, entre centenas ou milhares. Escolheu um, caiu do cavalo, cegou ele 3 dias, voltou à visão, foi para o deserto e começou a revelação. E começou a dar revelação. E dar, inclusive, coisas da ceia do Senhor que não estão escritas no Evangelho. Porque na noite que o Senhor foi traído, tomando pão, no cara, deu graça, aí ele vai falando as coisas, como é que tem que ser a ceia. Nós sabemos como é que faz ceia hoje e o sentido da ceia, porque Paulo escreveu. Entendeu? O sentido, vamos dizer, romântico e didático, salvífico da ceia está nos Evangelhos, principalmente em Lucas. Mas, em 1 Coríntios, está aqueles que são condenados e salvos pela ceia. É só olhar lá, gente, né? Em 1 Coríntios capítulo 11, você vai ver como é que Paulo, né? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graça, blá 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 blá, Jesus ditou isso para ele pessoalmente. Aí a gente sabe o porquê da ceia hoje, que não é só uma coisa salvífica e romântica, é muito mais profundo que isso, tá certo? Então a conversão, a primeira viagem a Jerusalém foi aos 35 anos, 3 anos depois, né? Ele tinha 32, 35, no ano de 40 depois de Cristo. E você pode ver que de 50 a 57 é que ele tem essas viagens missionárias, como vocês vão ver. 10 anos depois. Confirmar isso. 35 anos no ano de 40, e a segunda viagem a Jerusalém aos 52 anos, em 50 depois de Cristo. Tá certo? Vamos lá então para frente. As viagens missionárias que vão ser muito importantes nesse contexto a partir de hoje, para você entender o livro de Gálatas. Aí você vai pegar Gálatas, é bom que você traga a sua Bíblia, se você puder e quiser e desejar, sua Bíblia, caneta, papelzinho, vai riscando e tal, para você ir colocando as datas ali em Atos, para você saber o que aconteceu uma coisa depois da outra. Tá bom? As viagens missionárias. A primeira viagem missionária ocorreu de 45 a 47 depois de Cristo, dos 40 aos 43 anos. Desculpa, deram 40 anos. Começou com 40 anos. Então, ele converteu aos 32, 8 anos depois. Dos 40 aos 43 anos. A primeira viagem missionária. Uma hora dessa eu vou dar o relato da viagem missionária. Da primeira, segunda, terceira. Por onde ele passou. Mas o tempo você já sabe. Que foi de 40 a 43 anos. Por quê? Eu já expliquei para você. Na época, era lombo de burro, de jumento, cavalo, camelo, barco, navio, para atravessar ali o mar Mediterrâneo, ali o mar da Ásia e tal, etc. Era tudo navio. Da Itália para Jerusalém, é pequenininho hoje, faz assim, você pega o avião, vai, tá lá. Naquela época não, gastava meses, o navio era desviado, tinha naufrágio. Como ele falou assim, por naufrágio eu passei muitas vezes, na voragem do mar, várias vezes, perigo de espada, perigo de irmão, gente traíra, gente que é amiga, irmão falso, irmão verdadeiro, líder que persegue, gente que apedreja. Paulo quase morreu várias vezes. Então essa história aí de prosperidade seria balela, isso é conversa fiada. Você é de Jesus, agora vai prosperar? Que é isso, rapaz? Deus é que te escolheu para te dar mais um pouco, para ver se você desperta e reparte.
Não é porque você é mais bonito, ou mais trabalhador, ou mais inteligente. Não. Isso serve para todo mundo aqui, inclusive para mim, que sou pastor. Eu poderia ser um pastor hoje na prosperidade. Eu podia estar dando aula no Mackenzie hoje, se eu fosse naquele nível que eu... Né? O cara que é hoje chanceler do Mackenzie foi meu colega de seminário. O irmão da Clarice aqui foi capelão do Mackenzie, Josué. Ainda é? Mexia com bonequinho lá no seminário. Entrou 2 anos depois de mim. O dia que eu fui com o Sirley, depois da separação da David, lá em Patrocínio, o Roberto Brasileiro estava lá, que é o presidente da IPB. Eu disse, Alan, volta Alan. Eu falei, não, volta não. Presidente da IPB, me conhece. Então, é Deus que levanta você. É Deus que faz com você o que Ele quer. Não é você, meu filho. Então Paulo foi assim. Porque podia ter morrido. Mas Deus resolveu. E hoje nós estamos falando de quem aqui nessa noite? De Paulo. Está vendo? Primeira viagem. A segunda viagem, de 50 a 54, e 54 descer, dos 45 aos 49, de 50 a 54. 45 anos aos 49. De novo. Dessa vez vocês vão ver na leitura lá de Atos que ele já foi com Silas, que desceu de Jerusalém para dar umas instruções a Antioquia e aos gentios sobre o que eles deveriam fazer a respeito de obras e de graça. E o Barnabé entrou em trombada com Paulo por causa de João Marcos. Nós vamos ver isso em Atos, entendeu? Você vai ver o porquê que ele separou, como é que foi a briga, por causa de que brigaram, quase chegar no tapa. Paulo, né? Você vai ver. Paulo não foi se cheirar também não. Vamos lá, terceira viagem missionária, de 54 a 58 depois de Cristo, dos 49 aos 53 anos. Alguns põem 57. Essas datas são só parâmetros, porque essa própria Bíblia aqui, ó, para quem quer estudar mais, essa Bíblia cronológica aqui, se você ler Atos dela, você vai ver o que aconteceu, e no meio de Atos, o que ele escreveu lá no meio, de onde e quando, entendeu? Então, ela mesma tem 2 opções nela, 2 datinhas, sempre assim. Uma fala de uma corrente e a outra diferença de 4 anos, 7, 5, variações, não é? Eu prefiro a primeira corrente aqui, que é do lado esquerdo. Eu preferi, eu li aquele prefácio lá e eu vi se eu não vou por essa versão. Então eu sempre faço pela primeira coluna dessa Bíblia aqui. Depois, se você quiser, você pode dar uma olhadinha aqui e quem sabe juntar um dinheirinho aí, comprar, para você sim ficar mais entendido dessas coisas aí. Né? Terceira viagem missionária. Vamos lá. Agora, sobre Jerusalém, que é muito importante a gente entender. Né? Roberto, deixa aberto aqui um momento. Primeira visita a Jerusalém. Abre Gálatas aí, por favor. Cadê o Zezé? Vamos lá, Zezé. Gálatas 1. Naquela parte ali, ele fala que subia a Jerusalém, primeira vez, deve estar por aí. 17. 1,17? É. Não, quem falou? Valeu, Márcio. Vai lá. Você fala do decorridos 3 anos ou antes? 17 diz: Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Pois é, essa primeira viagem a Jerusalém, ou essa subida a Jerusalém, essa visita, lembrem disso. Ele fez porque ele quis. Ele queria conhecer
Pedro. Quem que é Pedro? Me converti, fiquei 3 anos, vivi no deserto, estou descendo e tal, eu vou lá. E quando ele vai a Jerusalém por vontade, não é pecado, gente. Não é pecado você gostar de jiló, e nem eu gostar de quiabo, ou você não gostar de lasanha, e gostar de macarrão branco, ou de luz branca, ou de luz amarelinha no corredor. Não é pecado escolher carro cinza, cadeira assassada. Não, é vontade pessoal. Deus se alegra porque não criou robôs. Então, Paulo, você quer subir em Jerusalém? Tá bom, você sobe. Ele subiu 15 dias. Nesses 15 dias ele ficou pregando ali e conheceu Pedro e conheceu Tiago, o irmão do Senhor. Mas como vocês já sabem, ele teve que sair correndo de lá, porque os helenistas queriam matá-lo. Os gregos que estavam em Jerusalém queriam matá-lo, possivelmente por causa da força intelectual de Paulo, sendo um cara convertido agora e convencendo a gente pelos nossos próprios filósofos que nós não somos nada. Paulo deixava o cara no pó quando ele argumentava. Você entendeu? Provando por A mais B que Jesus é Deus. É isso aí. Não é? Agora, na segunda visita, que é decorrido os 14 anos, lê lá para nós aqui, José. 2:1. 14 anos depois, subiu outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subiu em obediência a uma revelação, e lhes expôs o evangelho que prega entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Isso. Nessa segunda visita que ele vai a Jerusalém aqui, é no final da terceira viagem missionária. Agora, esse Paulo que andou mais com Deus, que tinha revelação e tal, o Espírito Santo falou: sobe a Jerusalém e explica tudo que você fez. No primeiro caso, não é pecado, mas você pode orar. O senhor quer que eu vá conhecer Pedro? O senhor deixa eu sair para conhecer Pedro? O senhor quer que eu faça tal investimento? O senhor quer que eu faça tal cidade? O senhor quer que eu pegue esse cliente quando o senhor tiver dúvida? Né? Chegou o cara lá assim, todo bonitão, cheio de dinheiro, não sei o que, a grana é preta, né? Pois é, mas se chegar um lá, isso é surpresa, por isso que eu estou falando, né? Porque se chegar, vai ficar assustado. Aí, nossa, o cara me impressionou. Aí você fala, mas esse trem é normal para mim. O que é isso? Aí você vai com o joelhão. Senhor Deus, o senhor quer que eu trate com esse cliente? É para mim? Aí ele vai te falar. E aí, se o dinheiro for desse tamanho e Deus falar, não vai no dinheiro não. Senão você quer. É assim que funciona. Entendeu? Deus está mandando fazer isso? Então bora. Uma revelação. Então na segunda parte aqui, ele vai com Barnabé e Tito. Ele já tinha feito as pazes com Barnabé depois da terceira viagem missionária. Por isso que ele leva Barnabé e a Tito, né? Que é grego. Agora, Jerusalém é muito importante como base para tudo. E ele obedece. Agora, que contexto dessa segunda visita? Vamos ver Gálatas 2, de 1 a 6 e... Não, peraí. Na segunda... Não é não. Gálatas de 1 a 6. Isso aqui não é o texto que eu quero ver hoje. Eu quero que você leia Atos, porque Gálatas você pode ler direto. Atos 21, 7 a 30. Com muita calma. E você vai prestar atenção em que contexto que ele foi para Jerusalém. Atos, quanto? 27. 7 a 30, né? Vamos lá. Vai, José. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles.
No dia seguinte, partimos e fomos a Cesareia. E Só um entrando... minutinho, peraí. Todo mundo achou? Tem gente procurando. Atos 21. Peraí. 7. 21. Tá, beleza? 7 a 30. Vamos lá, de novo, José. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E, entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas, que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: Que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não persuadidos, conformados, dissemos: Faça-se a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Nasson, natural de Chipre, velho discípulo, com quem nos deveríamos hospedar. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E, tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram: Bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei, e foram informados a teu respeito, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão a tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e faz a despesa necessária para que raspem a cabeça. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo. Contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Isso. Para você entender, esse contexto de Atos, no capítulo 21 aqui, é um contexto em que ele termina a sua terceira viagem missionária, sobe a Jerusalém com alguns irmãos, e chegando a Jerusalém para relatar as coisas, muitos se alegram, muitos ficam felizes, mas o tempo vai passando e ele vai relatando, ele vai fazendo a influência dele, etc. E alguns vão ficando irados. E a cidade vai se alvoroçando. Quando chega aqui, nesse versículo aqui, 27,
já está por volta, de acordo com os estudiosos, em junho de 58. Ele já está por ali. E você pode perceber que Paulo, quando chega, ele chega ali contando e tal, mas para convencer os irmãos, não para puxar saco, mas para convencer de que ele não estava detonando o judaísmo, ou desobedecendo as leis, etc. O que ele fez? Ele raspou a cabeça e fez votos. Então tá bom, vocês querem assim? Eu vou fazer assim. Porque não foi coisa difícil para ele e para aqueles que estavam com ele. Então pagou as ofertas, fez os votos, os rituais judaicos, para entrar no contexto deles e falar: olha, eu também sou judeu, eu não estou deturpando não, para os judeus eu sou judeu, mas para os gentios eu não sou judeu. É o que vai ter a briga com Pedro depois. Só tem que a briga com Pedro foi bem antes desses anos. Foi logo no começo, que nós vamos ver a data. Essa última aqui é no final da terceira viagem missionária, quando ele já está relatando tudo que foi feito entre os gentios. Entendeu? Vamos para frente, Zé, vai. 29. Pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e, agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. É isso. Então estão entendendo esse contexto todo? O que está acontecendo? Final da terceira viagem missionária, ele está relatando em Jerusalém o que aconteceu, sobe com alguns irmãos judeus, gregos, todos que o acompanhavam também, e faz um voto para mostrar a eles que ele não era contra a lei, ele era a favor da lei, ele raspava a cabeça, fazia os votos, guardava o sábado, etc. Não comia carne sacrificada a ídolos, não comia carne de porco, blá 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 blá, mas ali, com os gentios, não. Porque ele relembra várias vezes de que ele era apóstolo para os gentios, enquanto que Simão Pedro era para os judeus. Ele para os da incircuncisão e Pedro para os da circuncisão. Bom, nesse contexto aí, nessa visita aqui. Isso foi de 57 a 58, no final da terceira viagem missionária. Isso tudo para você entender a importância de Jerusalém. Vamos dizer que era a igreja central. Na nossa época lá, as igrejas centrais, eu já falei isso aqui, mas eu vou pedir para você entender, e para quem é novo entender também, não é? Como é que acontece? Eles falavam assim: não pode tocar bateria. Aí a igreja batista dava essa ordem lá na Batista Central, lembra? E aí as outras da periferia não podiam tocar bateria, porque a central não podia tocar bateria, sendo que o contexto da periferia, do Luiz Orte, é bem diferente. Lá o povo é mais chegado, é mais assim, mais solto. Deixa a gente tocar bateria. Mas no centro é tudo assim, né? Tudo mora em prédio, apartamento, chega de carro. Luiz Orte não, é usando mesmo, é estedinho, coisa boa. Vamos tocar bateria. Mas aí tem que obedecer o trem, entendeu? É desse jeito que acontece. Isso aí é todo lado. É presbiteriano, batista, todo mundo, né? Presbítero, esses presbíteros aqui, ó, dá nessas ordens. Fazer a ordem de bateria. Isso aqui. Você converteu, agora não está dando ordem. Vamos para frente. Agora, o fim da primeira. O fim. Jerusalém. Ok? Porque tinha apertado errado ainda. O fim da primeira viagem missionária de Paulo. É o fim da primeira viagem agora. Esse agora nós vemos o fim de qual? Terceiro. 1, 2, 3. Agora, Zé, o fim da primeira viagem missionária. Presta atenção agora, o fim da primeira viagem. Eu vou dar para vocês depois com calma, não estamos com pressa,
as cidades e os acontecimentos de cada viagem missionária. Você vai guardar isso. O que Paulo fez na primeira viagem? Ele visitou tal, e fez isso, foi pelejado, afundou, passou fome, tal, essas coisas, ficou duro, e tal. Fim da primeira viagem missionária agora. É quando ele, presta atenção, ele se converte, ele desce, vai a Jerusalém, depois de 3 anos, encontra 15 dias com Pedro e com Tiago, irmão do Senhor, volta, vai para Antioquia, dali, Antioquia da Síria, que tinha Antioquia da Trifídia, lá você vai ver onde é e tal, nós vamos pôr uma mapinha para você. Aí, na Antioquia, dali, os irmãos em Atos 13, põem a mão sobre ele e enviam a ele e a Barnabé para a primeira viagem missionária. E eles terminam a primeira viagem missionária nesse contexto que você vai ler aqui agora. Então vamos lá. Começa onde? 14 e 19. Vamos lá. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio. Espera. Vamos lá. Achou aí, dona Solange? Ajuda aí, Atos 14 e 19. 14 e 19. Pronto? Vamos lá. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade. Só um minutinho, mas ele está pregando o evangelho. Como? Você está pregando o evangelho? Como é que eles querem apedrejar, arrastar da cidade, tentar o pau, esfolar? Como, Valente? É assim, filho. Quem falou que é diferente? Você acha que é moleza? Moleza é para nós hoje. Está tudo feito? Nós só precisamos planejar e fazer executar. No Brasilzão, não cobra nada de ninguém. Olha que moleza, meu. Então vai. Arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Estava quase morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Espera aí, você vai ler esse último versículo para o povo entender sobre o reino de Deus. O que ele fazia? Ele fortalecia a alma dos discípulos, exortando, pregando, ensinando. Vai ficar preocupado assim, faz sucesso? Não. Ele voltava confirmando a fé. Nem Bíblia eles tinham. Era só gogó. E as cartas que ele escrevia de vez em quando. Entendeu? Vai. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então quer dizer que para entrar no reino de Deus, entendeu? Permanecer firme e passar por tribulações. Reino de Deus. Entendeu? Você quer só ser salvo? Beleza. Amém. Já foi. Todo mundo que crê aqui já foi. E reino de Deus? Não é moleza não. Quer andar na moleza? Você não vai ganhar o reino de Deus. É tomado por esforço. Quem falou isso? Você lembra? Jesus. Vai na paz, Diogo. Vai com Deus, viu? Jesus falou assim: o reino de Deus é tomado por esforço. Vamos lá. 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália.
e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Então, peraí. Aí eles voltaram para Antioquia, para a igreja que os havia recomendado a esse evangelho, a pregação pela graça de Deus. Entenderam? Eles estão chegando da primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé, em Antioquia, de Atos 13, que os havia enviado. A gente já leu esse texto várias vezes. Então eles estão voltando. Agora, nessa primeira viagem aqui, Paulo já levou tinta de todo lado. Mas ele firmou discípulos, ele fez a obra do Senhor, ficou firme, voltou alegre, porque é para isso que ele foi chamado. Porque para entrar no reino de Deus, não entra mole. Moleza não entra no reino de Deus. Crente mole não entra no reino de Deus. Paulo está falando o que Jesus já tinha falado. O reino de Deus é tomado por esforço. E são poucos os que entram. Então esforça. Entendeu? Vamos para frente. 27. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abriram aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Ok? Agora voltando aqui só para você entender. Olha aqui. Nós vamos parar aqui hoje, mas presta atenção. Nesse final de viagem missionária, olha primeiro, de 45 a 47, dos 40 aos 43 anos. Depois de 5 anos, é que eles vão para a segunda viagem. Então ele volta para Antioquia, presta atenção, depois nós vamos entrar nisso. Ele volta para Antioquia, que os havia abençoado e tal, etc. Fica 5 anos, para depois sair para a segunda viagem missionária. Aí nós vamos entrar na próxima aula, a partir da segunda viagem missionária, e perceber lá no final desses slides aí, quando é e como é que ele brigou com Pedro. O porquê que ele brigou com Pedro. Você já pensou? O Paulo repreendendo a Pedro na presença de todos. O Pedro que andou com Jesus, cheirou o cara, beijou, dormiu junto, etc. Tomou banho no rio. Mas o Paulo não afinava, porque ele andava com Jesus de fato para valer. Então, vocês já estão sabendo muito mais do que aqueles que só vão domingo na igreja. Segura isso, leia Atos com calma, leia Gálatas, vai ligando. Sabe aquelas letrinhas que você vê na Bíblia assim? Não sei se na sua tem. Você vai lá no rodapé, gasta tempo, vai lá no texto, depois você volta, tenta buscar o tempo, como é que foi, quantos anos tinha. Você vai encher seu coração de informação, e essa informação pode virar transformação. Porque informação sem transformação gera dureza de coração. Então só aprender não adianta. Tem que aprender e querer praticar. Bom, fica aqui então. De 45 a 47 aconteceu toda a primeira viagem missionária, que nós vamos ver com calma os detalhes. E a segunda ele só sai no ano de 50. Aí sem Barnabé, sem João Marcos, mas com Silas, que desce de Jerusalém. A gente vai guardar isso depois. Vamos ficar em pé aí, vamos orar. Aleluia! Glória a Deus! Eu estaria viajando para Goiânia essa semana, não vou mais. E domingo nós teremos uma escola especial sobre Jezabel, mais técnica, sobre a geografia, onde foi, como é que era, o Elias, a Jezabel, da onde ele era, etc. Quem vai dar essa aula para nós é o Daniel. Não perca. O Daniel é oração, ele grandão, né? Porque o Daniel é um cara que tem a palavra de Deus,
Ele tem dom da palavra e ele é técnico muito bem para explicar, e nós vamos sair de lá bem informados sobre esse período ali de Jezabel, de Elias e de Acabe, tá certo? Não perca. E outra, faça forças de ficar para almoçar. É um período muito bom. Fique para almoçar. Terceiro, faça força de não sentar com sua família de carne. Entendeu? Se o Vaguinho for, aleluia, você deixa, Vaguinho, fica aí, eu vou sentar contra mim e deixa ele sentar. Aí você fala para a galerinha que deu no seu grupo para espalhar também, para ninguém ficar lambendo ninguém. Né? E isso serve para coral, para conjunto, para todo mundo, para pastor, para mulher de pastor, para conselheiro de pastor, para tudo aí. Vai sentar com alguém que você não senta, para você crescer. Senão você vai ficar aí cheirando só aqueles que você já conhece o cheiro. Não vale nada disso. Tá bom? Vamos orar? Eu vou pedir, por favor, deixa eu ver aqui. Ok, eu vou pedir a Sara. Sara, nossa terra, vem cá. Sara, nossa terra. Vamos orar, agradecendo hoje e pedindo a Deus graça. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor se faz presente neste lugar. Amém. Obrigado porque através do pastor Alain, Senhor, o Senhor tem nos ensinado muitas coisas, Senhor. Ajude-nos a praticar, Senhor, a escrever na tábua do nosso coração para a gente não esquecer. Sim. Em nome de Jesus, Senhor, nos ensina a praticar. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vai na paz, meu irmão. Deus te abençoe. Este momento com a tua igreja que é teu.